Olá, gente amada, povo do Avivamento. Estamos aqui para tratar de um assunto importantíssimo no reino, que demos o título aqui de intercessão. Tem uma definição aqui de intercessão que é colocar-se no lugar de outra pessoa através da oração e buscar por ela, a favor dela. E eu quero começar orando então aqui. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a minha vida na Tua presença e colocar na Tua presença também a vida daqueles que estão ouvindo esta palavra, que sejamos tocados por Ti, sensibilizados e instruídos, para que sejamos aqueles que realizam uma obra tão especial, bonita, como é se colocar a favor de outros. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, versículo 29, antes diz assim: Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Deus estava esperando que alguém fizesse a intercessão. Eu imagino assim como se fosse aquele caso de Abraão, que disse para Deus: Deus, mas se tiver um justo naquela terra, o Senhor disse: se tiver um justo, eu não a destruirei. Mas ele não achou nem um justo. Já pensou? E que nós possamos ser achados, esses que estão na brecha intercedendo e clamando. Uma das virtudes ou características de um sacerdote é que ele intercede por outros. E nós somos sacerdócio real, diz a palavra. Todo aquele que se entrega para Jesus, ele é transformado num sacerdote. E o sacerdote é aquele que, diante de Deus, ele representa os homens, e diante dos homens, ele representa Deus. Quando nós evangelizamos, nós estamos ministrando a palavra de Deus para os homens. Quando nós oramos e intercedemos, nós estamos apresentando a pessoa diante de Deus. E então, aqui fala isso, que Deus, aliás, procurou e não achou ninguém para interceder. E por isso ele extravasou, ele derramou a sua indignação. Por que será que ele não achou? Ele não achou porque não tinha ninguém, obviamente. Todos estavam extraviados, todos estavam vivendo no lamaçal, estavam pisoteando o barro do pecado. E Deus procurou alguém. E lá no Novo Testamento, em Romanos, vai falar isso. E não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós fomos resgatados pela misericórdia, pela graça de Deus, porque senão nós estaríamos perdidos, não é? E Deus está também neste tempo indignado com o seu povo, principalmente com aqueles que são responsáveis, que deveriam estar mantendo a palavra viva na prática, mas andam se corrompendo também. No meio deste contexto, a palavra de Deus veio ao profeta Ezequiel e ele diz assim que não teve ninguém que estivesse ali para impedir o derramamento da ira. Deus estava procurando pessoas que precisavam entrar naquele lugar de defesa, na brecha. E são essas pessoas que Deus está buscando hoje. Pessoas que se coloquem na brecha, que entrem nos problemas, que toquem nas feridas para curar, das amarguras, para que haja clamor, não é um clamor de verdade, não uma mera oraçãozinha, não é? Deus está esperando gente muito mais profunda nesse quesito chamado oração. Cada discípulo precisa orar, obviamente, né? Orar sem cessar. A oração não é um momento que você vai retirar apenas, que você entra no seu quarto, você fecha a porta e ali você fala com o Pai.
esse momento é importante, mas o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, né, 5,17, orai sem cessar, porque a oração é estilo de vida de um discípulo. Mas é necessário que haja um tipo de oração diferente, uma atitude diferente, que revele verdadeiramente amor. Quando nós oramos, nós pensamos em nós. Óbvio que primeiro nós temos que pensar em nós, porque se não estivermos abastecidos com o óleo do Senhor, se não estivermos curados pelo seu poder, se não estivermos abastecidos com aquilo que de mais nobre existe no reino dos céus, nós não teremos autoridade nem capacidade, talvez até nem vontade de orar pelos outros. A oração começa primeiro por mim, porque eu preciso de Deus. E então eu vou interceder pelos outros que também precisam e que talvez não sabem, nem sabem orar direito, né? E no fundo, a Bíblia nos ensina que nem nós sabemos orar direito, mas o Espírito Santo ele faz a tradução necessária. Então nós confiamos que ele, às vezes nossas palavras não são capazes de expressar, porque o vocabulário espiritual ele é muito limitado. Aquilo que nós sentimos na nossa alma, no mais profundo, não existem palavras do Aurélio, né, no português, que possam ser juntadas uma na outra e expressar aquilo que a gente está sentindo, querendo dentro, no mais profundo. Quantas vezes talvez você disse assim, eu não sei como falar isso. E é isso mesmo, a gente não sabe mesmo como falar. Mas o Espírito Santo ele vai fazer a tradução, ele vai levar ao Pai. E o Pai vai operar, vai trazer respostas. E posso te garantir, ele não vai dar só resposta às palavras, ele não vai dar só resposta àquilo que você pedir. A Bíblia nos ensina também que ele faz por nós mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Nós confiamos num Deus que não é limitado. Ele não é limitado às orações dos homens. Ele não é limitado aos nossos desejos. Ele faz muito além. Eu um dia estava lá num edifício, eu cheguei naquele edifício pelo chão, né? Vim dirigindo, e então entra para cá, entra para lá, aí cheguei lá no local. Seu destino está à direita. Então eu subi naquele edifício, fui até o 11º andar. Lá de cima eu vi que a rua que passava na frente do edifício era uma rua comprida e reta e linda. Mas para eu chegar naquela rua, eu tive que fazer várias incursões por um lado, por outro. Por quê? Porque eu não conhecia direito o local. E o que eu quero dizer? Deus, ele vê lá de cima. Nós estamos limitados por muitas paredes, por muita falta de conhecimento. Ele não, ele vê lá de cima. Ele é o que conhece todas as coisas, né? Ele tem um GPS que nos guia. Aleluia? Amém? Então, nós podemos ver que Deus está esperando gente que seja desse nível, que interceda, que vá, que se posicione, que tenha uma postura à frente, que enxergue que outros estão necessitados, necessitando, e que essa oração vai ser uma oração que vai comover o coração de Deus. Sim, porque, não sei, alguns pensam que Deus ele não muda. E ele não muda em que ele não muda? Ele não muda no caráter, não muda na personalidade, mas ele muda, sim, ele muda no que ele iria fazer. Porque eu vejo na Bíblia muitas vezes Deus mudando, falando que iria fazer uma coisa, mas diante da atitude, da intercessão de alguém, ele mudou a atitude. Ele mudou o que ele iria fazer, porque Deus é um Deus sensível também, que se deixa persuadir por uma atitude diferente. Tanto que o que é arrependimento, senão
que vai chegar ao coração de Deus como uma estratégia, vou chamar assim, humana, para mudar a intenção de Deus. Não é uma estratégia, é uma atitude. E essa atitude que Deus espera muda as consequências daquilo que a gente faria, da sentença que Deus daria sobre nós. Muda. Deus muda. Não muda a sua personalidade. Ele continua sabendo de todas as coisas, ele continua sendo onipresente, onisciente, onipotente, continua. Mas a oração de um justo pode muito em sua eficácia, diz a palavra. De o que adiantaria nós orarmos se Deus ficasse lá sentado no trono, insensível a qualquer palavra ou qualquer atitude? Nós podemos mexer com o coração de Deus. Nós podemos fazer com que a mão de Deus se mova mais rapidamente ou mais intensamente. Jesus ensinou isso, que por meio da fé poderá haver manifestação do impossível para os homens. Então, é isso que eu quero dizer aqui. A nossa oração, ela faz diferença e muita diferença. Então, por que nós devemos interceder? A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, que precisamos interceder. Irmãos, rogo-vos estou aqui em Tessalonicenses, em Timóteo, capítulo 2, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, os que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e em toda piedade e honestidade. Aqui fala então claramente, né, a instrução de Paulo a Timóteo é: orem, falem com Deus, clamem, supliquem, intercedam, tenham gratidão. Pensem que aquilo que vocês estão fazendo diante de Deus vai ter resultado, porque vai ter o resultado para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, podendo viver livremente a fé que temos. Então, a intercessão é um estilo de vida para o cristão que deseja ir mais profundo em conhecer o Senhor e está ligada na vida daquele que o adora em espírito e em verdade. Em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, diz que para nós amarmos até os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz sair o sol sobre justos e sobre injustos, sobre maus derrama chuva e sobre os bons também. Então nós precisamos orar, né? Qual é a oração que nós vamos fazer pelos que nos perseguem? Vai ser uma oração, Pai, detona aquela vida? Não, nós vamos estar orando para que eles se convertam, porque quanto maior for a perseguição contra você, certamente mais necessitado é aquele que te persegue. Porque quem te persegue, ele não persegue a você, ele persegue a Jesus. Quando Jesus fala com o apóstolo Paulo lá na perseguição, ele não fala com Paulo dizendo: Paulo, por que tu persegue a minha igreja? Ele diz: por que tu me persegues? E quando nós nos colocamos diante de Deus assim, Ele trabalha por nós, Ele nos defende. Quando você quiser se defender, você pode sair perdendo, mas quando você deixar tudo nas mãos do Senhor, para Ele te defender, a tua vitória é garantida, né? Ele é todo-poderoso. Quando Estevão foi apedrejado, então ele perdeu aquela batalha? Não, porque quando ele olhou para o céu, ele disse assim: eu vejo a glória. Ele viu a glória, ele estava indo para a glória. O que mais que ele disse? Ele intercedeu naquela hora, ele disse: não leve, Senhor, em consideração o que essa gente está fazendo contra mim. A mesma palavra de Jesus
Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Quanto mais entendimento espiritual, quanto mais perto do Senhor nós estivermos, mais nós vamos entender a ignorância dos que nos perseguem por causa da fé, e mais misericórdia vamos ter por ele, e mais nós vamos interceder por eles, porque existe amor no coração. Amém? Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Os santos aqui está falando dos discípulos de Jesus, né? Nós precisamos entender que aquele que segue Jesus, ele foi tornado santo, ele foi declarado santo. Não é que ele não peca mais, mas ele vive num processo de santificação. Ele já recebeu o carimbo de santo. Ele precisa de intercessão. Aqui diz súplica por todos os santos. Que tipo de súplica nós precisamos fazer por todos os nossos irmãos discípulos que andam pela face da terra? Olha, existe perseguição ferrenha. 13 cristãos hoje, em 2021, são mortos por dia. Eu vi estatística esses dias. Por dia são mortos por causa da fé. Precisamos interceder. Existe um ministério chamado Portas Abertas que trabalha com os cristãos que sofrem. E isso no mundo inteiro, na China, né, na Coreia do Norte. O principal país perseguidor é a Coreia do Norte, mas a Nigéria persegue, o México persegue. No Brasil o tipo de perseguição é um pouco diferente, mas persegue também. E o inferno está em atividade constante, tentando derrubar. Dias atrás eu vi que o diabo meio que desistiu de perseguir os cristãos no Brasil. Sabe o que ele está fazendo? Ele está tentando apodrecer a igreja. E qualquer um que tiver olhos espirituais vai perceber. Qualquer cantinho aí nasce uma igreja por causa de divisão, por causa de briga e por causa de birra. Né? Gente que não gostou da colocação das cadeiras já quer abrir um outro porque tem que as cadeiras ser voltadas para o norte. A cor tem que ser diferente e aí põe lá um outro nome. Há um desacreditar do evangelho por causa dos evangélicos. Aqueles que deveriam ser o bom perfume, eles são os que espantam. Aqueles que deveriam atrair são os que espantam. E nós precisamos interceder. O nosso país cresceu grandemente em quantidade, o número de, pelo menos, chamados discípulos, mas a qualidade reduziu muito. Nós precisamos interceder e precisamos levantar uma multidão de gente que seja intercessora, que se importe com as vidas, que se importe com a sua vida de santidade, mas que se importe com as vidas que não conhece, mas que já ama de coração. Os intercessores verdadeiros, eles se importam com os outros. 1 Timóteo 2, de 1 a 3, que nós já acabamos de ler, fala que é bom e agradável diante do nosso Deus e Salvador que a gente esteja em oração. E Tiago, capítulo 5, 16, fala: portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A gente aqui é instado, admoestado, é levado aqui a palavra de Tiago, assim, forçado, eu diria assim, forçado a confessar, confessai os vossos pecados uns aos outros. Por que carregar pecados? Por que esconder? Por que inventar desculpas? Se isso só te prejudica, só aumenta o teu problema. É quando você confessa que você vai receber o perdão e a libertação. E depois aqui fala, e orem uns pelos outros para que sejam curados. A confissão e a oração, elas resultam em cura. E nós precisamos, como discípulos, ser agentes de cura. Então, a tua vida de santidade vai abrir
espaço para que os pecadores venham a você, para confessar os seus pecados, para abrir o coração. E você não vai espalhar para ninguém. Você vai só espalhar no céu. Você vai falar com Deus. Você vai orar. E o resultado, cura. Você precisa ser agente de cura. Então, todo intercessor é um agente de cura. Lugar de oração. Não pode ser um lugar de fofoca, onde se trazem os problemas dos outros e se comentam uns com os outros sobre os problemas dos outros. Não se comenta com os outros, se comenta com Deus. Isso é o que o intercessor faz. Ele leva diante de Deus a causa dos outros e trabalha para que haja santificação no meio da Igreja de Jesus. Eu quero que você seja um desses, que tem amor pelas vidas e por isso chegue na presença de Deus, levando-as com amor, esperando que a mão do Senhor trabalhe em função daquele que você ama. Você recebe? Pai, em nome de Jesus, que diante dessa palavra, vidas sejam atraídas para aquele lugar secreto de busca de intimidade contigo, mas naquele lugar onde estão as brechas, que esse teu filho se posicione ali e, por causa de suas atitudes, ele impeça o derramamento da indignação e da ira e atrai a misericórdia, a bondade e as bênçãos do céu. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Eu te abençoo em nome de Jesus.